Haja letra pra essa moça. O bem-estar das crianças é um importante indicador da qualidade de vida de uma cidade. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre cidade amiga da criança. Como uma cidade pode contribuir para que as crianças tenham um desenvolvimento saudável, ampliem sua convivência familiar e comunitária, tenham seus direitos garantidos, possam expressar seus potenciais. Vamos conversar então com Luciana Febo, pediatra e sanitarista, coordenadora do escritório do Unicef Rio, Lúcia Cabral, assistente social, presidente do EduCap, que é uma ONG de base comunitária do Complexo do Alemão, e Cláudio Secom, arquiteto, diretor do CECIP e coordenador da Rede Nacional Primeira Infância. A cidade amiga da criança, ela tem que valorizar o sonho de uma criança. É a cidade que sonha com todos os potenciais das crianças. A criança tem direito a uma cidade que seja amiga dela. E direito é para valer. Na opinião de vocês, o que caracteriza uma cidade amiga da criança? É a cidade que prioriza a criança, prioriza os espaços públicos, prioriza nas políticas públicas, prioriza no orçamento. Mas mais do que isso, acredita no potencial da criança. A criança de agora, do presente, mas também a criança que significa um futuro, significa acreditar no que está por vir. Já que dizem que a criança é o futuro, a gente precisa que essa criança tenha um ambiente saudável para a sobrevivência. A criança precisa ser ouvida e a cidade precisa ser amiga da criança, porque uma cidade amiga da criança é uma cidade boa para todo mundo. O que a gente precisa é exatamente esses encontros e essa colaboração dos diferentes. A cidade é diversa e para isso a gente precisa de todo mundo. E as crianças estão aí, prioridade. Uma questão importante, então, que é também da gente criar espaços de interlocução entre as crianças e os adultos, né? Porque normalmente você separa isso, né? E a própria forma como a gente vive, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, faz com que as crianças tenham seus próprios espaços, né? Eu tenho acompanhado na internet muitos debates, por exemplo, do incômodo de certas famílias quando entram com seus filhos num restaurante, numa reunião, e as pessoas estranham a presença de crianças ali, como se a gente, na verdade, também não pudesse conviver e interagir nos mesmos espaços, né? A minha mãe, ela sempre fala que às vezes o adulto esquece que um dia foi criança. Quem é o grande representante da criatividade, de fazer a coisa de uma outra forma, são as crianças. E quando a gente não valoriza a infância, a adolescência, a gente está matando essa criança que ainda vive dentro da gente em todas as idades. E a gente deveria estar cultivando, né? Limita os sonhos. Por exemplo, me incomoda muito que as pracinhas só tenham atividades para as crianças. Por que um adulto não pode balançar junto com as crianças, né? O que eu observo? Quando não tem nada para o adulto fazer, ele acaba sentado, fica no celular, sem interagir com as crianças. Quando é exatamente isso, poderia ser um espaço enorme de brincadeiras coletivas, né? De interação entre as diferentes faixas de idade. Eu acho que é importante também pensar nos espaços que você vai construir para que esse encontro aconteça. A criança, ela não pode ter uma participação no planejamento da cidade como se fosse um penduricalho, entende? Como se fosse um enfeitezinho, você toma todas as decisões e aí chama a criança e ouve, que bonitinho. Não é isso. Porque na medida em que a criança participa desse processo e a sua sugestão vale, significa que essa criança está dando um passo importante, está tendo uma experiência importantíssima no seu processo de cidadania. Eu gosto da minha cidade. Eu queria brincar mais na rua. Eu gosto de chão. Eu gosto de brincar na chuva. Tem que trazer guarda-chuva. Aqui teria mais árvore. No meio da rua. Assim fica mais melhor de andar de skate, de patinete, de patins. Podia ser banana e macaco.
Macaco pode sumir na árvore. Escuta! Essa criança! A calçada é um lugar de encontro, é um lugar de diferentes que se encontram, é um lugar de brincadeira, né? É um lugar para você... Você viu, a gente pode ver esse filme das crianças, né, que diz, eu quero um lugar para andar de skate, de patinha, etc. A calçada é para isso. E você olha as nossas calçadas, elas são uma corrida de obstáculos, né? O cuidado com as calçadas, eu acho que é um dos sinais de civilidade. Quais são as lembranças que a gente tem dos lugares gostosos de andar? São os lugares que têm calçadas amplas e que tem muita gente. Muita gente é um bom sinal. Isso. Né? É um Lugar bom de sinal. encontro, né? É um lugar de encontro. E Esse lugar de segurança, encontro não tem idade. O caminho para a escola é esse espaço, é essa oportunidade que a criança tem também de vivenciar a cidade, né? De interagir, né, com quem está na rua, de conversar com seus colegas. E eu estava lendo que existe uma data internacional do caminho para a escola. Então, o que eles fazem? Por exemplo, até eles pensam também em pontos de encontro. Por exemplo, crianças que iriam de ônibus ou de carro se encontram em algum lugar e fazem as caminhadas dali. E nesse dia também o restante da comunidade também observa esse trajeto, até para perceber, né, como as crianças vão para a escola, qual é a segurança nesse trajeto, qual é a qualidade das calçadas, né? Se tem sinalização. Eu achei isso assim genial, uma forma de chamar a atenção. Né? E dali também desdobrar em outras políticas públicas, né? Que possam melhorar a qualidade daquele entorno. É né? um momento mobilizador, né? Porque a gente está precisando disso. Eu estou aqui imaginando as crianças que moram, por exemplo, no Complexo Favela do Alemão. Os meus netos, eles não podem brincar na calçada. Eles não podem ir para a escola sozinho, fazer esse caminho, porque não é seguro. O acesso à Muitas escola, vezes. o caminho para a escola, ele é interrompido. E com isso, toda a vida daquele menino, daquela menina, é interrompida. A cidade, ela pode interromper a vida da criança, mas também pode ser um passaporte Pode para ela ir para o promover. mundo. Uma cidade amiga da criança é onde todo mundo, eu sei que está me cuidando. E você está falando, eu estou aqui com uma imagem na minha cabeça. Eu levo meus alunos da medicina para fazerem trabalho numa escola pública. E em frente a essa escola não tem sinalização, não tem faixa de pedestres. E quando a gente vê os alunos saindo, eu sempre penso assim numa revoada de pássaros, porque eles saem atravessando para tudo quanto é lado. Fizemos agora, está num site, A Criança e a Cidade, e chama-se A Criança e o Espaço, né? A Cidade e o Meio Ambiente. E tem um endereço de site, que é www.primeirainfancia.org.br/Criança e o Espaço. E o que nós fizemos é um projeto em que a gente colocou boas práticas em vários aspectos da cidade. A criança e a cidade, a criança e o saneamento básico, e os parques, e o trânsito, etc. Fizemos um projeto junto com a Sete Rio e conseguimos criar algumas placas. As crianças foram até a fábrica de placas, ver como é que as placas são feitas, fizeram uma placa com os dizeres que elas queriam, etc. E o que você vê é que este espaço externo é considerado terra de ninguém. Nós não podemos entrar nessa acostumar, né? alienação e acostumar com que está tudo errado. A gente tem que se incomodar e também incomodar o outro. Ir na escola, falar com os pais, falar com as pessoas do seu bairro, né, da sua comunidade. E também, assim, se inspirar em boas práticas, né? Eu, lá no Educap, por exemplo, na instituição a qual eu pertenço, a gente sempre está pensando na participação da criança para a construção desse espaço seguro, na participação da criança para poder realmente a população entender, o adulto entender que ele é um cidadão de direito e uma cidadã de direito. Então, fala um pouquinho da Plataforma. plataforma de centros urbanos, principalmente porque a gente aqui está abordando diferentes dimensões, né? A questão da participação comunitária, da política pública. A plataforma traz um pouco essa parceria, né, entre os diferentes A elementos. plataforma dos centros urbanos é uma iniciativa do Unicef, mas que acontece em parcerias com as organizações sociais, em cooperação com o governo local, as prefeituras, o Estado.
O foco é nas cidades, principalmente nas capitais, nos centros urbanos brasileiros. E a proposta é diminuir as desigualdades que acontecem dentro de cada cidade e que afetam de maneira assim drástica a vida das crianças e dos adolescentes. O que está acontecendo agora nas cidades? A gente salva as crianças para logo depois, na década seguinte, os adolescentes morrerem assassinados, morrerem a cada dia. 30 adolescentes morrem no Brasil. Agora, é importante a gente recuperar também esse conceito de direito, né? Porque às vezes as pessoas falam, parece que é uma coisa divina, uma coisa que está dada. Não é, né? Ele é fruto de um pacto da sociedade, Uma conquista, todo, né? uma conquista, né? De que em algum momento definiu, né, que seria importante para essa sociedade priorizar as crianças. E a gente, com orçamento limitado, tem que fazer escolhas. E eu fico observando também, ninguém quer fazer escolhas, né? Quer dizer, quando você, às vezes, prioriza um show na praia ao invés do investimento numa creche, a gente está fazendo uma escolha. No Brasil, de um modo geral, não tem tanto a cultura de planejar baseado em dados, baseado em evidências, baseado, se eu deixar de investir numa creche para valorizar algum outro espaço urbano, quais são as consequências disso? Quais são os números que eu já tenho ou as evidências que eu tenho para que essa medida tomada possa dar esse resultado ou outro. A gente está muito condicionado a entender que um objeto, um espaço público é só para aquilo. Hoje em dia, com a escassez de recursos, com os problemas cada vez mais complexos, a gente tem que olhar para um copo, para uma política pública, para um espaço público e entender todo o potencial que aquele espaço tem, que uma escola tem, por exemplo. Para mim, a melhor política que já aconteceu e que foi para dentro das favelas foi a Rede de Adolescentes Promotores de Saúde, que fazem um trabalho com a criança, que são adolescentes e jovens, que acabam tendo abertura para dialogar até com o próprio poder público. A gente teve o espaço da Nave do Conhecimento, que construiu o diálogo desde a criança ao idoso, que fez esse encontro de gerações e que publicou um livro onde o CECIP estava presente, que foi de extrema importância para aquele espaço, que era um espaço público e que a gente acreditou que era um espaço nosso. Há uma visão, infelizmente, que é bastante generalizada, que olha para as favelas como alguma coisa que é o crime, é o tiroteio, é a droga, é o tráfico, etc. Mas não sabem que 98% das pessoas que moram nesses lugares são pessoas que têm a sua vida, que têm o seu trabalho, que têm os seus filhos e netos, que percorrem por ali e que estão sendo submetidas a um outro poder. Essas pessoas pagam impostos, elas têm os mesmos direitos. Os direitos não são permanentes, eles são permanentemente em perigo. Você precisa saber que você precisa defendê-los o tempo todo. Se nós queremos uma infância que se desenvolva, qual é o orçamento público que vai para a educação infantil? Se nós pensamos que os meninos que estão cumprindo medidas socioeducativas, eles não estão sendo ressocializados, qual é o orçamento público da prefeitura que está indo para as medidas socioeducativas de meio aberto, que é de responsabilidade da prefeitura? Agora, os recursos, eles são findáveis. Necessariamente, vai ter que ter uma priorização. E, para mim, a educação é prioridade. Uma das experiências pioneiras no Brasil é o orçamento participativo. Então, a experiência de que você coloca o orçamento para ser discutido pela comunidade e a comunidade decide quais são as prioridades, isso é absolutamente inovador, né? Revolucionário mesmo. Há um plano nacional da primeira infância e esse plano nacional ele se expressa em planos estaduais e municipais. O Rio de Janeiro tem um plano municipal de primeira infância e este plano municipal de primeira infância ele estabelece uma série de prioridades, ele dá uma série de indicações que são importantíssimas. Na realidade, nós não estamos aqui somente lutando para que haja uma prioridade. Nós estamos lutando para que essa prioridade ela seja efetiva, ela realmente aconteça. Aqui foi feito, né? Nós temos roteiro e ideias para a elaboração do Plano Municipal de Primeira Infância. É um passo a passo. Em seguida, a participação das crianças na elaboração. E a gente dá, enfim, todos os instrumentos legais, inclusive dicas
de onde estão os recursos. Porque muita gente não sabe que existem recursos federais, estaduais e municipais que podem ser utilizados para isso. Eu insisto muito que a participação, eu acho que uma política inteligente, políticos inteligentes, quererão essa participação. Atravessando a rua, os 3 senhores do almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los. Pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário.